A paz do Senhor, meus irmãos. Que vocês tenham uma ótima tarde, uma ótima noite, uma ótima manhã, um ótimo dia, amém? Dependendo do horário que está assistindo esse vídeo. Irmãos, eu quero trazer mais uma palavra reverente à parte do Senhor, amém? Se encontra em 1 Samuel 16:7. Amém, irmãos? Vou estar lendo para não perder muito tempo. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Amém, irmãos? Irmãos, se tem uma história que eu acho também muito interessante, eu gosto muito da história de Davi, irmãos. De Davi, que ele era um menino assim, muito rejeitado pelos irmãos dele, pelo pai dele, pela mãe dele não. Porque, irmãos, ele era muito, como se fala, era o menor da família, né? Era o menor, era um garoto, cuidava de ovelhas, né? Ele ficava lá no pasto só cuidando de ovelhas. E os irmãos dele já brigavam, né? Já era parte do exército de Saul lá, então lutava, sabia bem o manejo de uma espada, então sabia, né? Davi não, Davi ele buscava a Deus naquele cantinho lá dele, né? Cuidando de ovelhas, falando com o Senhor. Irmão, chegou um dia que o profeta Samuel, Deus mandou ele lá na casa de José, que era o seu pai, ungir Davi a rei, irmãos. Irmão, sabe o que é mais interessante? É, Samuel, ele mandou José unir todos os irmãos de Davi. Aí ele foi falando um por um. Ó, esse aqui é tal, esse aqui é tal. Aí Samuel falou: O Senhor me advertiu para não ungir nenhum deles como rei. Aí o José ele ficou meio assim, o Jessé. Aí ele falou assim: Os seus filhos acabaram? Ele falou: Não, tem Davi. Irmãos, aquilo ali foi uma honra tão grande. O profeta Samuel falou assim: Pois traga ele, o ritual não vai é, acontecer sem ele estar aqui. E aí, irmãos, a mãe de Davi foi buscar onde ele estava, lá no pasto. Então, irmãos, o que o senhor quer dizer através dessa palavra? Que, irmão, não importa o que as pessoas fazem, o que as pessoas acham de você, se você é o menor da família, porque, irmãos, aqueles que são escolhidos por Deus, aqueles que têm algo grande para viver com o Senhor, sempre primeiro o Senhor vai diminuir eles para o homem ver eles como um coitadinho, como não tem nada, como nunca vai ter nada. Mas depois quando Deus levantar, irmãos, vai ser uma honra tão grande, né? E aí Davi ele foi ungido rei pelo profeta Samuel, irmãos. E aí os irmãos dele ficavam falando, por que ele? Até o pai dele falou, Deus só escolhe os mais fracos, porque Davi não sabe lutar. Davi é uma criança, mas Deus via ele como um rei. E ele foi, irmãos. Davi, onde ele pisava a planta dos pés dele, ele prosperava, irmãos. Ele não perdia nem sequer uma batalha, né? Então o Senhor honrou ele de uma forma tão tremenda, irmãos. E Davi sofreu, irmãos. Foi Saul perseguindo ele, por inveja, né? Que Deus tinha rejeitado a Saul, porque Saul já não estava mais ouvindo a voz do Senhor, né? Ele perdeu o trono buscando o trono, né? Chegou uma hora que o dinheiro, a riqueza que Saul tinha subiu para a cabeça dele. Então ele só queria o trono, né? Então ele perdeu a presença. Mas Davi não, irmãos. Davi, ele sabia que tudo que ele tinha, tudo que ele já passou, tudo que ele viveu com Deus, isso tudo era a presença do Senhor, irmãos. Então Davi, ele sabia dar valor, né? Ao Senhor. Porque quando ele pecou com a Betseba, o Senhor falou para ele que a casa dele ia virar uma bagunça. E ele falou para Deus: Senhor, o Senhor pode tirar minha paz, o Senhor pode levar meu filho, mas Senhor, não leva o teu espírito, não aparta o teu espírito de mim, irmãos. Então, irmãos, é isso que nós hoje temos que entender, irmãos. Quando nós temos a presença, já é o necessário, irmãos, porque através da presença o Senhor vai fazer coisas extraordinárias na nossa vida. Se a gente estiver ali, da lado a lado, alinhado com o Senhor, buscando a palavra dele, buscando a presença, pagando preço, lendo a palavra, fazendo um jejum, irmãos, pode ter certeza que tudo que você fizer, você vai prosperar. As pessoas vão começar a notar essa diferença de você. E o povo notava essa diferença de Davi. Tanto é que ele matou Golias. Isso foi algo assim muito grande que Deus fez na vida dele, que foi através é, dessa luta que ele começou a ser conhecido e pelas batalhas também que ele não perdia uma. Então o povo só falava de Davi, falava: "Ah, o Davi, Deus está com ele não perde nenhuma batalha, ele é próspero em tudo que ele faz, ele tem algo diferente". E conosco hoje não é diferente, irmão. Se nós buscarmos, se nós orarmos, se nós lemos a palavra do Senhor, seguir os seus mandamentos, seus caminhos, irmãos,
Pode ter certeza, irmãos. Você vai chegar num lugar, você não vai precisar se revelar quem você é. O Espírito Santo vai revelar quem você é. A pessoa simplesmente vai chegar pra você, as pessoas vai falar: "Pô, você é crente, você tem cara de crente". Então você nem falou nada, irmãos, mas é o Espírito Santo que brilha através de você, da sua face, porque o Senhor já nos criou a imagem e semelhança dele, sabe? Então é por isso que Satanás ele tenta a todo tempo tirar esse brilho, porque ele sabe que a gente é muito precioso pro Senhor, né? Mas, irmãos, nessa tarde eu falo o quê? Irmãos, a presença tem que ser prioridade nas nossas vidas. Você vê, Davi ele não tinha nada. Ele ficava ali no canto dele cuidando de ovelhas. E foi ali que Deus pegou ele e ungiu ele como rei, porque ele viu o coração dele, irmãos. Davi, ele não tinha altura, ele não tinha porte, mas Deus escolheu ele e fez ele um grande rei, irmãos. E deu tudo que ele não tinha. Deu riqueza, tinha presença, tinha tudo, irmãos. Então não é pecado, irmãos, você ter as coisas nessa terra, bens materiais como carro, casas, sabe? O pecado é você colocar isso na frente do Senhor, porque Saul, quando ele começou, ele era humilde, ele era temente a Deus. Mas chegou uma hora que Deus falava com ele que ele queria fazer do jeito dele, que ele achava que era melhor para Israel, mas não é. Se Deus está falando, irmãos, Deus nunca vai errar naquilo que ele está nos orientando a fazer. Deus nunca erra, irmãos, né? Então esse é o diferencial, que Davi, ele escutava o que o Senhor falava, ele botava em prática aquilo que o Senhor falava. E acima de tudo, irmãos, ele amava a Deus, porque ó, a metade dos salmos que tem aqui foi Davi que fez. Cada salmo lindo, irmãos, que Davi fez, sabe? É uma coisa assim que ele era o homem segundo o coração de Deus, irmãos. Pensa que privilégio, irmãos, ser um homem segundo o coração do Senhor. Então é isso, irmãos, que nessa tarde, nessa manhã, nesse dia, nessa noite, nós venhamos colocar a presença em primeiro lugar, porque é a presença que faz diferença na nossa vida. Bens materiais, irmãos, as pessoas podem até olhar e falar: pô, ele tem isso, tem aquilo, mas vai ser passageiro, irmãos, sabe? A traça, o ladrão rouba, mas o que ele não vai roubar é o seu brilho, é a sua comunhão com Deus, sabe? É aquela ligação que você tem com o Pai, é aquele brilho que o Espírito Santo vem através de você e esplandece. Amém, irmãos? Então que nessa tarde nós venhamos refletir em cima dessa palavra, tanto eu quanto você aí do outro lado. Amém, irmãos? Que os irmãos fiquem com Deus, amém?